Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva do Terra Viva DBO na TV já estava com a boiada na estrada quando a manhã amarelava lá longe no Chapadão. E depois de marchar no sertão quase o dia inteiro, convido agora os companheiros e companheiras boiadeiros a se abancar aqui mesmo no terreiro para celebrar, na roda da fogueira, a nossa amizade e para fazer a contação das novidades. Começando então esta função com a apresentação da prosa brideira do dia. Estando o gado ainda longe de ser terminado, mas o seu custo já devidamente calculado, o caso agora é de já começar a planejar sua comercialização. E antes de fechar uma negociação, a recomendação é para sondar o que está sendo falado no mercado futuro a respeito da cotação, para saber se já é o caso de fazer a venda antecipada e garantir a melhor avaliação da boiada. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, essa semana é uma semana relativamente mais curta, a gente teve o feriado na quinta-feira, isso retirou a liquidez tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, seja de boi, seja de milho, mas o tom que a gente tem pelo lado do boi gordo é um mercado mais equilibrado, aquela pressão de baixa que havia sido vista nas semanas anteriores está mais dissipada, o pecuarista está conseguindo entregar os animais de uma maneira mais cadenciada, ultimamente os negócios estão girando mais na casa de 315 e 320. No milho também, mercado relativamente calmo, a colheita da safrinha já começou, mas ainda incipiente, pontual, não com algum vigor e coordenação de todas as praças, então essa saída de cereal para o campo também está relativamente tímida, a gente vê preços em São Paulo na casa de 67, 68 em Campinas. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Até a próxima. Até mais. E dando continuação nesta nossa lida marchadeira, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão para a apresentação de um resumo do que por nós foi apurado no mercado dos insumos. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e a polpa cítrica peletizada. Mas antes eu gostaria de fazer o convite para vocês acompanharem a 6ª expedição do Confina Brasil através do nosso arroba no Instagram, Confina Brasil, ou através do nosso site, confinabrasil.com. Bom, pessoal, segundo o levantamento da Scott Consultoria, na parcial de junho, a tonelada da polpa cítrica peletizada, sem considerar o frete, ficou cotada a R$ 1.199, um recuo de 2% em relação ao fechamento de maio. E esse é o segundo mês consecutivo de queda na cotação do insumo, reflexo da boa oferta de laranja no mercado interno. Contudo, ano passado e no começo desse ano, as coisas estavam diferentes. A polpa cítrica peletizada no ano passado e no comecinho desse ano registrou inúmeras altas, reflexo de uma baixa oferta de matéria-prima no mercado interno. Isso ocorreu por conta dos problemas climáticos que enfrentamos em 2024 e por conta da incidência do greening nas lavouras de laranja, que acabou prejudicando a produção da fruta. E agora, nesse momento de 2025, a gente está passando por uma inversão desse cenário. Mas, para vocês terem uma noção, em junho de 2024, a cotação da tonelada da polpa cítrica peletizada estava em R$ 810, isso sem considerar o frete. E no mês de abril desse ano, mês que, segundo a Scott Consultoria, foi o ápice da cotação da polpa cítrica peletizada dos últimos 12 meses, ela ficou cotada a R$ 1.273. Isso significa um acréscimo de 57% na cotação em menos de um ano. Já a arroba do boi gordo, nessa primeira quinzena de junho, a gente observou uma reação nas cotações, reflexo da melhora do escoamento de carne e da diminuição de bovinos destinados ao abate. Com isso, em São Paulo, considerando os preços a prazo e livre de impostos, a média de junho está em R$ 306 por arroba. E se a gente somar, então, essa melhora ligeira de 0,2% na cotação da arroba à queda na cotação do insumo, a relação de troca melhorou para o pecuarista. Até o momento, 3,9 arrobas de boi gordo são necessárias para a compra de 1 tonelada do insumo, uma melhora de 2,2% em relação ao fechamento do mês passado. No curto prazo, a expectativa é que a relação de troca permaneça melhorando para o pecuarista, reflexo da queda na cotação do insumo. Para o mercado de laranja, a expectativa é de pressão sobre os preços, impulsionado pela expectativa de uma boa oferta da fruta. Segundo dados da Fundicitro, a colheita da safra deve ser 36% maior que a da safra passada. Já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar, aguarde. Impresso ou digital?
Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Na lista das vantagens que a pecuária brasileira tem em relação à nossa concorrência estrangeira, uma das mais importantes é a extraordinária variedade genética da nossa boiada, com raças zebuínas e taurinas perfeitamente adaptadas ao clima e às condições de criação. Pois então, no nosso quadro Pecuarista em Prosa de hoje, a gente vai conhecer um pouco do trabalho de uma companheira fazendeira que teve uma participação fundamental no resgate e no desenvolvimento do gado caracu, um verdadeiro tesouro que ficou muito tempo escondido e esquecido nos fundos imundos do sertão brasileiro. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje eu converso com uma pecuarista que tem um histórico com a raça caracu, né, zootecnista, e sempre com um sorriso traz pra gente boas lembranças, né, daquilo que a gente fala que é a história da pecuária, né. Aqui ao nosso lado estamos com a Isabel Penteado. Dona Isabel, prazer falar contigo aqui na Feicorte. Queria que você trouxesse para a gente, né, antes de mais nada, um pouco do seu histórico, porque as pessoas vão conhecer pessoas que tiveram ali a força de, né, encarar, né, a pecuária, naquela época ainda mulher. Então, é o seguinte, eu sou de uma família que o bisavô já criava caracu, né? E o avô começou a fazer a seleção, tipo, copiado, fazer o caderno dos dados, marcar tudo direitinho, em 1913. Então já está mais ou menos uns 120 anos aí. E eu descendo dessa família. E eu continuei o trabalho deles. Então, a vida inteira, eu fui, desde pequenininha, fui criada com caracu. E depois, quando meu pai morreu e a fazenda ficou para mim, em 1987, eu comecei a lidar com o rebanho caracu, né? E foi aí que eu comecei. E isso faz muito tempo, né? Uns 40 anos por aí, né? Enfim, eu acompanhei toda a trajetória do caracu de lá para cá, e eu tenho dados de avô, bisavô, uma coisa assim antiquésima, né? Tudo anotadinho, né? E eu peguei gosto também, amo caracu, não consigo, estou aposentada, não pego mais na lida, mas continuo aqui no circuito. E sempre de olho? Sempre de olho. Como você falou, no tempo que eu peguei, você não sabe, não tinha mulher. Então, como é que era? Eu fazia um sucesso danado. Olha, você não sabe quantas vezes eu fui entrevistada. No fim tinha até prática, agora eu perdi minha prática. Nada, tá arrebentando. Entrevista. Aqui, ó, em poucos minutos já entreteu todo mundo. E como é que foi naquela época, né? Encarar tudo isso, né? Estar à frente dos negócios. Hoje você vê muito mais o protagonismo, né, feminino em vários setores, atividades, né? Mas naquela época ainda tinha um estigma ainda, né? Como é que era isso? Estigma total. Eu me lembro que assim, a primeira vez que eu levei um gado para exposição, eu e o resto era tudo homem, né? Chegava assim, falava, vamos ver o que essa loirinha aí vai fazer. Graças a Deus eu fiz. Tocou a boiada. Toquei a boiada. No fim eu estava ganhando todos esses homens que falaram, vamos ver o que essa loirinha vai fazer. Eu era loira na época, agora eu estou branquinha. E eu tive uma trajetória muito legal. Hoje em dia eu era bem moderninha. Eu fui na raça, eu fui a primeira a fazer transplante de embrião. Eu já fazia a seleção do meu gado com a USP.
E também logo que teve o Geneplus, eu também fazia com a Geneplus desde 2000 e pouquinho. Então, eu era mais mocinha, vamos dizer, naquela época, eu tinha muito entusiasmo. E como eu tinha um rebanho muito antigo e eu queria preservar a linhagem, por isso que eu peguei as vacas velhas que tinha na fazenda com a antiga linhagem e fiz transferência de bilhão. Naquela época não tinha FIV, essas coisas. E graças a Deus deu certo, eu consegui aumentar a linhagem e fui tocando o resto dos anos. Algo que eu achei muito interessante é que uma das características que a gente vê de mulheres que a gente entrevista é que todas têm muita coragem, audácia e principalmente vou fazer coisas diferentes. Aquilo que vou quebrar a tradição, não só pelo fato de ser mulher, mas de utilizar, no caso, tecnologias. E você foi adotando isso ao longo do tempo? Olha, eu vou te contar, em 94 eu fiz meu site na internet. 31 anos. Veja, há 31 anos, como que era a internet. Eu vendia boi pela internet em 1994. Outra coisa interessante, como nós estamos na Feicorte, eu fui em todas as Feicortes que tinha em São Paulo. Em 95 eu comecei a levar o gado. Eu levava todo ano para a Feicorte em São Paulo. Depois que passou aqui, eu não trouxe mais mesmo. E eu me aposentei também, então parei, né? Mas eu estava conversando com a Cris, nós começamos juntos. Cris Bertelli, nossa diretora executiva. Eu sei que a Cris, mas ela que organizava o Feicorte na época. Então, conheço a Cris desde que ela era novinha, não tinha nem criança, mas uma excelente pessoa. Exatamente. E assim, é um exemplo também de liderança, né? Também, né? Mulher, sim. né? E esse quadro, né? A gente também, né? Que é o nosso Pecuarista em Prosa, a gente destaca essas histórias. E a senhora fez um convite ao passado, mas um passado recente, porque as histórias às vezes acabam se repetindo, mas elas ganham novos personagens, né? Mas nesse sentido, né? Como é que você vê hoje, né? Como é que a senhora vê hoje toda essa tecnologia sendo adotada? Hoje nós estamos já na ultrassonografia de carcaça. Como é que você vê isso? Conversando com um rapaz ontem, um veterinário, o genoma que estão fazendo. Eu tenho o meu genoma. Eu fiz o ano passado o meu genoma, da minha pessoa. Eu quis ver minha descendência. Eu achei super bacana e vou fazer isso com gado. Né? Então você vai... Um monte de coisas que você vai descobrir. Isso eu acho bárbaro. Você consegue ver toda a linhagem, ver a tendência de doenças que ele pode ter. Você vê tendência para tudo, para todos os engordes, se é bom de engorde, se é bom de engorde. Enfim, você vê tudo que o indivíduo é, seja gado, seja humano. Então, eu acho que eu sempre fui adepta à modernidade. E adepto à modernidade fez também entrar nos bancos das universidades, né? Formado em zootecnia. Não, eu formei em zootecnia velha, porque eu estava do lado da USP. E a USP tinha um programa que se chamava assim, Universidade para Terceira Idade. E eu fui lá fazer e fiz. E hoje é zootecnista. Quer dizer, tipo, eu tenho todos os diplomas, né? Mas não que eu seja assim oficial, porque eu fazia esse programa de terceira idade. Eu ia para a aula, ficava atenta, eu não olhava assim lá meus coleguinhas, tudo dormindo. Né? Só eu que estava lá assim. Enfim. São o caso, fazer o quê, né? Faz parte ali daquela turma. Eu era da terceira idade e eles eram na primeira ou segunda, né? Mas aí no caso você já estava na melhor fase, porque você estava disposto a aprender, né? E muitas vezes podia às vezes até ensinar alguns ali, porque... Não, eu contava minhas historinhas lá de prática, né? E muita coisa na prática, né, dona Isabel? Muita coisa na prática. Eu lembro que eu sempre fui muito amiga dos professores lá da USP. E volta e meia, a gente fazia tipo assim, um dia de campo na minha fazenda. Aí eu explicava toda a lida que eu tinha com o gado, como era isso, como o tipo de
de seleção que eu fazia, os alunos iam lá. Então, eu sempre fui ligada à USP. A cultura, a informação, que sempre foi um insumo fundamental. Agora, dona Isabel, vamos falar um pouco assim de tudo aquilo que a senhora já viu hoje, assim, da história do caracu, na pecuária. Como é que a senhora imagina essa pecuária brasileira num curto espaço de tempo que a tantos passos cresce de uma forma assim que é impressionante? Eu acho que está assim, tá crescendo rapidamente, né? E você vê com essa história de genoma agora, eu acho que vai estourar, vai ser uma maravilha. Tem que fazer esse genoma aí. Isso aí, a pecuária vai para frente, rapidinho. Agora, só para a gente finalizar, queria que a senhora deixasse um recado para pecuaristas que estão assistindo a senhora agora, né? Que o Pecuarista em Prosa tem essa missão de valorizar as mulheres que fazem parte da pecuária, do agro brasileiro. Uma mensagem de quem que aprendeu bastante e também ensina bastante para a gente. A mensagem é que continuem com resiliência, né? Mas hoje em dia as mulheres estão ótimas, é muito mais fácil que na minha época. Então, eu acho que nem preciso dar conselho nenhum para as pecuaristas de hoje, porque elas estão top, né? Mais do que eu, me passaram. Então, eu sou o passado, elas são o futuro. Obrigado, dona Isabel. Obrigada a vocês. É um prazer falar contigo. Olha, conversamos hoje aqui no Pecuarista em Prosa com a dona Isabel, né? Esse exemplo de pecuarista, mulher, que aí levou, né, adiante a produção do caracu, apaixonada pela raça, mas principalmente apaixonada pela vida e pelo que faz. Então esse é o nosso Pecuarista em Prosa de hoje, direto da FEICORT 2025. E o Terra Viva DBO na TV faz agora mais uma parada ligeira para retomar logo em seguida a nossa lida faladeira. Aguarde. Estamos de volta para contar que nesta quinta-feira, recém-passada, dia 19, o canal Terra Viva fez uma baita festa lá em Presidente Prudente, durante a FEICORT, para comemorar uma ocasião muito especial, o nosso aniversário de 20 anos. Veja aí como foi. Uma noite especial que reuniu pecuaristas e parceiros de longa data. No cardápio, cortes selecionados. E no ar, o clima de gratidão por 2 décadas de história ao lado de quem planta e cria. Representa assim, a credibilidade que a gente tem, a gente vê o carinho, a casa está cheia, né? Um evento que nós criamos em parceria com a Band Paulista e que foi assim, bem natural, não foi uma coisa que nós fizemos um convite oficial, não, era para receber os amigos realmente aqui na pista de julgamento, aonde a gente fica durante a FEICORT, faz o programa Dia a Dia Rural, faz o Tatersal, né? Nossos parceiros estão aqui, nossos amigos estão aqui, né? A Band Paulista, que foi uma grande apoiadora nossa nesse evento, e assim, é um prazer servir carne de boa qualidade. Temos aí uma carne especial da Brangos HP, né, que nos patrocinou aqui. Tem um vinho especial também, brasileiro, produzido no Rio Grande do Sul, que é uma edição especial para o aniversário do Brangos. Então, assim, não tem coisa melhor do que isso. Comemorar com os amigos dentro da FEICORT os 20 anos do Terra Viva. Foi com um delicioso churrasco de Brangos que o Terra Viva celebrou 2 décadas no ar. É do jeito do agro, com muita amizade, uma música sertaneja e, claro, falando sobre a vida dentro e fora da porteira. Pedrinho, primeiro, grande prazer. Nós estivemos junto no GAF, numa plateia assistindo um show e onde surgiu a ideia. A Cris comentou, falou assim, vamos fazer um evento do Terra Viva. 20 anos de Terra Viva. Isso é um marco para a pecuária, um marco para a nossa região. Poder receber Terra Viva comemorando 20 anos em Presidente Prudente durante uma FEICORT é espetacular. Com cobertura multiplataforma, em parceria com a Band Paulista, o Terra Viva transmitiu ao vivo, direto da FEICORT, mais uma programação voltada ao produtor rural. Um DNA de quem conhece a informação e leva diretamente ao produtor rural.
Festa de 20 anos da nossa irmã Terra Viva, a televisão do homem do campo, do homem que cria, do homem que planta, que acredita no Brasil, que acredita na força do agronegócio. Para nós do Grupo Bandeirantes, ter o Terra Viva com a força que o Terra Viva tem, mobilizando uma região como Presidente Prudente, durante um evento do tamanho da FEICORT, é mais do que tudo um orgulho enorme, é uma satisfação gigantesca e certamente muitos projetos ainda virão. O canal construiu uma relação de confiança com o agro brasileiro e celebrou 20 anos da melhor forma, com respeito à tradição. Amigos por perto e carne na brasa. Eu sou suspeito, sou amigo, sou fã, sou telespectador, sou entrevistado, volta e meia, felizmente, volta e meia eu interajo com a turma. Terra Viva é comunicação de qualidade, técnico, eu gosto muito de conteúdo técnico, então respeito muito o trabalho que vocês fazem e gosto muito do formato, um formato descomplicado, um formato inclusive acessível e que decifra o dia a dia do agronegócio para muita gente, inclusive a turma da cidade. Esse churrasco, essa celebração está sendo feita do formato, melhor formato Terra Viva. Tem uma centena de pessoas aqui conosco, pessoas que fazem o agronegócio brasileiro. É bem verdade, uma boa parte de empresários aqui dessa região do Oeste Paulista. E sem dúvida, no melhor formato, que é o formato que a gente mais gosta de celebrar ao redor do fogo, comendo uma boa carne, conversando com gente que a gente gosta. E sendo hoje uma sexta-feira imprensada no calendário entre um dia santo de guarda e um sábado, o caso foi que o pessoal que faz a pesquisa de preços no mercado pecuário resolveu que o feriado seria emendado, de modo então que a gente não vai ter condição de apresentar o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo. Sendo assim, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia. Vai ouvindo. O Jeremias tinha um bode de estimação que atendia pelo nome de Elersbão e, por ter sido criado solto, não foi ensinado do que pode ou não. O danado conhecia os vãos da cerca, escutava a falação, mas não obedecia, ficava onde queria, entrava no quintal para fazer a relia e comia a roupa que estava quarando no varal. Pois um dia o tal topou na ribeira e foi bolir com uma sucuri. E se não fosse o Zé Pereira, que por obra do acaso passava por ali, ele teria terminado sua história sem glória, virando comida de cobra. Estes casos que a gente conta aqui no Arremate da Função, na forma dessas prosinhas rimadas, foram escritos por mim mesmo na intenção de ajudar na preservação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, pura e sem interferência estrangeira. E se os companheiros e companheiras boiadeiros quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, podem ficar à vontade para ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sem poder brigar com o relógio no seu avançamento, mas na certeza de ter feito um bom aproveitamento do tempo, a gente anuncia que é chegada agora a hora de ir embora e se despede do povo desta freguesia, deixando certo de voltar na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um felicíssimo final de semana para todo mundo e até lá então.